Olá, sou o professor Júlio e vou dar continuidade ao nosso eixo de noções de densitometria óssea. As mulheres têm um risco 4 vezes maior de desenvolver a osteoporose, porque após a menopausa apresentam uma diminuição da produção do hormônio estrogênio, que é importante para a fixação do cálcio nos ossos. Os homens também podem desenvolver a osteoporose, embora menos frequente em decorrência de distúrbios hormonais ou uso de alguns medicamentos. Nos homens, a osteoporose geralmente está ligada a fatores secundários. Hábitos saudáveis da infância até a fase adulta podem ajudar muito. Para essa nossa segunda aula, vamos debater sobre esses fatores de riscos e ainda introduzir o equipamento de densitometria óssea, falando de sua evolução. Vamos enumerar os fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose. Destacam-se idade, mulheres com idade igual ou superior a 65 anos e homens com idade igual ou superior aos 70 anos, independente da presença de fatores de risco. Sexo. No sexo, mulheres têm maior probabilidade devido ao status menstrual. Podemos citar aqui menopausa, uma menopausa precoce, né? A menorreia, insuficiência de hormônio estrogênio. Quanto ao índice de massa corpórea, pessoas com baixo peso corporal. No estilo de vida, a gente pode destacar vida sedentária, tabagista, etilismo, regime de emagrecimento, dieta baixa em cálcio, alta em cafeína e alto consumo de proteína. E também o histórico familiar, colocando em foco as mulheres caucasianas com histórico familiar de osteoporose, menopausa precoce, dieta pobre em alimentos com leite e derivados, ainda com doenças hepáticas e doenças intestinais de má absorção. A osteoporose é considerada um importante problema de saúde pública, já que é responsável por altos índices de morbilidade e mortalidade de pessoas idosas. Os fatores intrínsecos são aqueles decorrentes de alterações fisiológicas relacionadas ao processo de envelhecimento, as alterações do equilíbrio e alterações visuais, o declínio funcional e o uso de medicamentos psicoativos e antihipertensivos, dentre outros. Já os extrínsecos são os fatores que dependem de circunstâncias ambientais, que criam desafios para o idoso, como por exemplo piso escorregadio, tapetes soltos, calças inadequadas. Enquanto os fatores comportamentais estão relacionados ao comportamento adotado pela pessoa idosa, como sedentarismo e negação da fragilidade. A interação em relação a estes fatores, como a adequação do ambiente, estimula a prática de atividades físicas. A substituição de óculos de grau para melhorar a visão poderão prevenir as quedas em pessoas idosas. Fatores preventivos. Na infância e adolescência, garantir uma ingestão normal de cálcio e vitamina D, com exposição solar. Na idade adulta, manter a densidade mineral óssea e praticar esportes. Orientação dietética. A dieta deve ser rica em alimentos com alto teor de cálcio e pobre em proteínas e em fosfatos, presente nas carnes vermelhas, cereais e refrigerantes. Recomenda-se ainda a restrição de ingestão de sódio, pois quando ingerido em grande quantidade, aumenta a excreção renal de cálcio. O cálcio pode ser encontrado em várias fontes alimentares, animais e vegetais. Leite e seus derivados contêm maior proporção de cálcio biodisponível, embora outras fontes também possam ser utilizadas. Uma adequada exposição aos raios solares ultravioletas é necessário para a produção de vitamina D. Praticar atividades físicas contribui para a redução do risco de fratura de duas formas. Uma, porque a força biomecânica
que os músculos exercem sobre os ossos é capaz de aumentar a densidade mineral óssea. Assim, exercícios com ação da gravidade parecem desempenhar importante papel no aumento e na preservação da massa óssea. E outra, porque a atividade física regular pode ajudar a prevenir as quedas que ocorrem devido a alterações do equilíbrio e diminuição de força muscular e resistência. Caminhada, corrida, subir escadas e dança são atividades físicas nas quais os ossos e músculos trabalham contra a gravidade. A absormetria por fóton único foi originalmente introduzida por Cameron em 1963 e foram usadas fontes seladas monoenergéticas de iodo 125 ou ameriço 241. Esses instrumentos eram limitados a regiões e poderiam ser imersas ou rodeadas por um material com propriedades de absorção equivalentes ao tecido mole. No caso, poderia ser usada a água, de forma que a espessura total do osso mineral, né, e tecido mole fosse constante. Na prática, eram medidas a intensidade transmitida por um ponto contendo o osso mais o tecido mole, e a intensidade transmitida por um ponto de mesma espessura, mas apenas com o tecido mole, que no caso era substituído por água. Diminuindo-se o valor, obtinha-se a densidade mineral óssea. A limitação do método de absormetria por fóton único, devido à necessidade de rodear a região com material equivalente ao tecido mole, levou ao desenvolvimento da técnica de absormetria por fótons de dupla energia, que inicialmente eram usadas fontes radioativas de energia distintas, como o iodo 125 e o ameriço 241, ou ainda o ameriço 241 e o césio 137. Posteriormente, o isótopo gadolínio 153, que emitia fótons de dupla energia distintas 44 e 100 kV, passou a ser usado. No sistema de dupla energia, dois perfis de atenuação são obtidos: o perfil de atenuação do feixe de alta energia e o perfil de atenuação do feixe de baixa energia. A atenuação do feixe de alta energia é multiplicado por uma constante para se igualar ao de baixa energia, e os perfis são subtraídos um do outro. Esse resultado dá atenuação somente do osso. O tempo de varredura para exames de alta precisão de quadril e da coluna, por exemplo, eram longos, de 20 a 40 minutos, e o resultado era limitado, de 4 a 8 milímetros. Além disso, devido ao decaimento da fonte radioativa, eram necessárias complicadas correções e a fonte precisava ser trocada anualmente, implicando em um custo considerável, além de dificuldade na importação dessa fonte. Sendo assim substituída pela DEXA, absormetria por dupla energia de raio-x, para obter as duas energias necessárias para a determinação do índice de densidade mineral óssea e conteúdo mineral ósseo. Os equipamentos DEXA usam uma das seguintes técnicas. O potencial de atenuação dos elétrons do tubo de raio-x é chaveado entre dois diferentes valores, em geral 70 kV-pico ou 140 kV-pico, e portanto a energia máxima do feixe estimado alterna entre 70 e 140 kV. Por se tratar de um tubo de raio-x, o feixe de radiação emitida é na verdade composto por fótons de várias energias, as energias máximas numericamente iguais ao potencial aplicado no tubo de raio-x. Portanto, por se tratar de um feixe policromático, são necessárias algumas correções,
e são feitas automaticamente pelo equipamento. O feixe emitido pelo tubo de raio-x por um filtro de terras raras, com bordas de absorção de energia, características e específicas. O uso dos filtros divide o espectro de raio-x emitindo duas porções, uma de alta energia e outra de baixa energia. Os equipamentos de densitometria óssea são baseados na medida de atenuação do feixe de radiação quando ele passa através do osso. Nas energias usadas, a radiação interage com o tecido ósseo e com o tecido mole, principalmente por dois processos, o efeito fotoelétrico e o efeito Compton. Assunto este abordado nas aulas de Física das Radiações. Na DEXA também foram desenvolvidos duas formas de feixe, sendo elas a primeira geração do aparelho DEXA, denominada Pencil Beam, utiliza um feixe de radiação colimado e um detector localizado no braço do aparelho. Esse conjunto segue longitudinal e transversalmente, varrendo o segmento num trajeto em serpentina. As linhas de varredura somam-se e constroem a imagem. A segunda geração, denominada Fan Beam, utiliza um leque de feixes acoplado a um conjunto de detectores alinhados e localizados no braço do scanner, o que melhora a resolução da imagem e diminui o tempo do exame, porém aumenta a dose de radiação do paciente. Esses equipamentos realizam a varredura em um único movimento, longitudinalmente, sobre o paciente.